bem? É. Pronto. Então, vamos lá. Gente, vocês pegam lá a parte do aplicando? Vocês viram que eu postei? Ou não? Viram? Então, tá bom. Sim. Tá? Deixa eu só pegar o meu aqui. E... Peraí. Oi. E aí? Então, pega aí a apostila, tá? Vamos começar. Data aí. Né? Sentiram dificuldade para fazer essa parte dos exercícios? Ou não? Peraí, deixa eu ver. Dá uma olhada aí, vê. Que página é mesmo? Tô pegando, peraí. Eu já achei. Achou? 56. Sim, a página. Isso. Vamos lá? Fizeram? Tá tudo certo aqui. Tá? Já corrigiu? A gente ainda não corrigiu. Não? Como você sabe que tá tudo certo? Nossa! Foi isso que eu perguntei. Tá tudo certo, eu nem corrigi. Falei que ela é minha assistente. Não, professora! Não! No lugar. Não, tá tudo certo. Eu acredito que eu já fiz. Ô, professora! Ai, que bom. Você não me Que dispensou, não, né? Não, não te dispensei, não. Que eu nem sei corrigir isso, cara. Eu nem sei corrigir que lição. Página 56, vamos lá? Ai, meu Deus. Professora Isabel. O que foi? Vai me pôr de castigo, hein? Vamos lá. Vamos lá começar a correção, então. Então, gente, anota, tá? Tava dando um tempinho até todo mundo chegar aqui. Então, vamos lá. Ó, as imagens a seguir mostram atividades atividades econômicas desenvolvidas no espaço agrário europeu. Então, vocês sabem que agrário se refere à questão das áreas rurais, da parte da agricultura e etc e tal, tá? Então, vamos lá. Ambas as imagens representam atividades econômicas de pouco significância para o continente europeu, pois as principais atividades econômicas estão voltadas para as áreas industriais. Isso é falso ou verdadeiro? Quero ver vocês, abrem as câmeras. Hã? Falso. Quem lê a outra para mim? Vamos lá. Eu. A Isa. A Europa é considerada o berço do movimento ambientalista. Assim, as atividades econômicas representadas pelas imagens são desenvolvidas de maneira totalmente sustentável. É falso, porque isso não acontece. A gente viu no capítulo que existe, mas ainda tem algumas atividades que não são sustentáveis, tá? A figura A representa o cultivo de trigo, um dos mais importantes produtos cultivados na Europa. Verdadeiro. Isso. Verdadeiro, claro. Aí agora aqui, ó. No continente europeu, devido ao clima temperado e produzido produzido uma grande quantidade peraí, me confundi, deste cereal, do quais o mais importante é o trigo, já falei, comi bola, gente, perdão. Não, tá certo, ó. Troca o óculos. No continente europeu, devido ao clima temperado, é produzida uma grande quantidade, quer dizer, de cereal, dos quais mais importante é o trigo. Verdadeiro também. Aí a figura B representa uma das atividades econômicas europeias totalmente voltada para o mercado externo. Falso. Falso? Que isso? Falso. Falso, Não, falso. sei tudo e acertei, que milagre. Ai, que riqueza. Você não leu, Juju? Ih, mas eu não sei. Ó, para desenvolver as atividades econômicas retratadas nas imagens, os países europeus
adotam técnicas e tecnologia em solos férteis para otimizar a produção. Verdadeiro. Olha só. Aí agora assinale o gráfico. Peraí. Opa. Analise. Analise, Gente, peraí, deixa eu coisar meu óculos aqui. Ele tá embaçado, a professora não tá. Que põe a mão, tira a mão daqui e fica aqui. Peraí. Então, perdão, analise o gráfico com atenção e assinale a alternativa correta. Então, aqui, é o gráfico, na verdade, é uma porcentagem de produção dos principais produtos agrícolas europeus, tá? Então, olha quantos que nós temos aqui, certo? Então, talvez muitas das coisas que vocês nem imaginavam, olha quantos eles, né, vão produzindo. Então, assim, a principal atividade econômica desenvolvida no espaço rural da Europa é a pecuária. Na Europa, a atividade agrícola é a menos significativa devido ao tipo... Opa! Bati aqui. Continua lendo para mim, Isa. Peraí. Devido ao tipo de clima da região, consegui. Perdão. A Europa destaca-se na produção agrícola, sobretudo de frutas e cereais. A produção pecuária é superior à produção agrícola? Não. Nenhuma das alternativas está correta. Qual que você assinou, Gustavo? Acorda, Gustavo. Abre essa câmera que eu quero te ver. O João, o Carlinhos, minhas riquezas. Preciso ver vocês para eu ficar feliz. Eu assinalei a C. É a C. Tá? Falei. Eles são um dos maiores. Só olhar lá, só fazer uma observação no gráfico já dá para perceber, só com observação, né? Aí depois aqui, de olho na França. Então, leia a notícia a seguir. Então, Carlinhos, você pode ler para mim a primeira parte, por favor, para participar? Você está aí? Carlinhos? Carlinhos, se você me deixou falando sozinha... Tá aí, Carlinhos? Então, vamos lá. Agora é o João. João tá aí, João? Pode ler o primeiro parágrafo para a Pro, por gentileza? De olho na França. Nas últimas 3 décadas, desde a introdução da família de pestidas, conhecida como neonicotinoides, a população de insetos voadores da Europa diminuiu em 3/4. São muitas criaturas mortas. Imagine o impacto disso sobre os pássaros e morcegos para quem os insetos são alimentos. Então, vamos lá. Na Europa, é comum o uso de agrotóxicos e pesticidas. Você saberia apontar outras consequências além das citadas na notícia? Eu uso. Quem saberia? A intoxicação por agrotóxicos pode ocasionar tonturas, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias, etc. Isso, tá? O mapa ao lado representa as áreas agricultáveis do mundo. O que podemos constatar ao comparar a Europa com os demais lugares do mundo? É possível uma expansão agrícola no continente europeu? Acho que sim, porque na Europa tem mais áreas agricultáveis do que nos outros países. Então, o que você respondeu, Isa? Fala para a Pro. Eu coloquei que na Europa existem mais áreas agricultáveis do que em outros países. Tá. Isso, tem bastante, né? Na Europa. Então, aí, Isa, você só coloca que tem bastante em relação ao mundo, porque aí dá a ideia que quando fala Europa é um país, e a gente está referindo a ele como se ele fosse o quê, meu amor? Como um continente, tá?
Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. Agora aqui, ó. Assinale a alternativa correta sobre a indústria europeia. Uma das principais indústrias de base é a de aço, uma das atividades menos representativas da Europa na economia mundial. A Europa é o continente mais industrializado e possui uma indústria uma diversidade e competitiva. Dos três principais setores da economia, a atividade industrial é a menos importante do continente europeu. Apesar de ser o berço da Revolução Industrial, a Europa não conta mais com não conta mais com importantes áreas industriais próximas nas minas de carvão. E depois, as principais áreas industriais europeias estão localizadas em 3 países mediterrâneos: Espanha, Itália e Grécia, que também não é, tá? Então, a D e a E já ficou bem claro. Qual alternativa seria? A B? Não, a letra A. Uma das principais indústrias é a indústria de aço, gente, que ajuda a vários desenvolvimentos de outras indústrias na Europa e no mundo, tá bom? Ai, agora uma palavrinha cruzada, adoro. Ai, você ama a palavrinha cruzada. Com base no que discutimos sobre as fontes de energias na Europa, complete a cruzadinha abaixo. Então, vamos lá. Energia gerada, quem lê a primeira? Energia, vai, Isa. Energia gerada. Energia gerada pelo calor no interior do planeta. A 1 é a geotérmica. Isso. Quem consegue fazer a 2? Ju, pode ser você? Giulia Silva. Pode. Lindeza. A Europa é considerada o berço do movimento. Daí eu coloquei contemporâneo. Tá, e podia ser também, tá? Se você conseguiu fazer, tá? Ambientalistas também. Tem outra palavra que cabe. Se alguém colocou alguma coisa de diferente aí, pode falar. Tá? Ah. Eu coloquei hidrelétricas. Aqui, Isa, na verdade, ele tá falando, que ficou assim, eles não completaram, mas ele tá querendo, sabe, dizer, tipo, os movimentos, não de energia, aqui, ele tá dizendo, se você ver pela palavra, que seria um movimento, tipo assim, ligado à questão social, tá? Porque ele não tá falando qual é a parte energética, tal. Ele tá falando movimento. Ele devia ter colocado movimento social, né? Ó, a Alemanha possui o maior sistema elétrico à base de energia. É o solar. Hã? Solar. Aí depois aqui, ó. Os países europeus têm apresentado um aumento gradativo no uso exclusivo de energia renovável. Isso. Agora aqui, ó. O principal país europeu consumidor de energia proveniente de fontes renováveis. Islândia. Isso. Depois, energia gerada pela ação do vento. Eólica. Isso, eu falei aula passada. Se vocês não soubessem, iam fazer uma pesquisa bem grande. Com 2 metros de pergaminho. Isso. Analise o gráfico a seguir e depois responda as perguntas. O processo de urbanização ocorreu com mesma intensidade em todos os países da Europa? Não. Como você explicaria essa distribuição? Eu acho que não a mesma intensidade, mas todos eles cresceram bastante. Isso, vocês colocam que não tiveram a mesma intensidade, mas que ocorreu um desenvolvimento, né, em todos os países em destaque. Dá para perceber que assim, a urbanização não foi uma característica assim, olha, que aconteceu no mesmo modelo para todos, mas ela cresceu bastante, tá? Aí aqui, ó, quais os países com maior e o menor índice de urbanização?
Vamos lá pelo menor ou pelo maior? O maior é o Reino Unido. Reino Unido, legal. E o menor é Portugal. Isso, Portugal é menor e a Romênia também, tá, gente? Tem alguma dúvida? Não. Não? Tá? Pro, Ah. na cruzadinha, eu achei que era para colocar só as energias, por isso que na doida... Eu sei, mas é que ela ficou meio, eles não completaram, né? Mas se quiser deixar também não tem problema, viu, Isa? Porque ele não está identificando, você deu as palavras certinho, tá? Porque ele coloca assim, ó, quando você usa movimento, você não fala movimento, geralmente colocando dessa questão, mas não tem problema não, tá? Pode deixar, se você quiser. Fica em paz, tipo, eu que vi que também não coube fica hidrelétrica. fora, não. Sim, porque, na verdade, ele só está falando de energia, né? Isso. Na minha tá aqui, ó, eu até olhei, até ele justifica. Tudo bem? Feito isso. João, tá tudo bem? Carlinhos, você tá aí? Gustavo? Oi, Pro. Ah, bom. Ó, então vamos lá agora. Economia global e contemporânea. Meu Deus, que nome é esse? O que é isso, professora? O que tá acontecendo aqui? Tá dificultando muito essa coisa. Essa Europa, né? Essa Então, Europa. vamos lá. Eu gostaria que Nossa. vocês colocassem esse teminha aí no caderno de vocês, né? Treinar um pouco essa letra. Nossa, Economia. professora. Vai ficar mais linda do que já são, né? Tá bom. Calma, não deixa eu nem terminar, né? Essa professora ainda vai me pôr de castigo hoje. Ai. Vou mesmo. Legal aí. Bom, vamos lá. Economia global e contemporânea. Certo? Então, em primeiro lugar, né? Por que esse título? E depois eu quero que vocês expliquem, tá? Vou dar até um tempinho para vocês, então presta atenção na minha explicação. Então, anota aí. Economia global e contemporânea. Tá bom, peraí. Deixa eu... Tô decorando aqui meu caderno depois da... Tá. Você vai ficar sem sobremesa. Economia global contemporânea. Isso. Aí vamos lá, tá? Então, agora, por que esse título? Porque, na verdade, a gente vai estudar a Europa, onde nós temos vários países desenvolvidos, tá? Então, essa é a ideia da presença de vários países desenvolvidos, porém, ela faz parte de uma economia global, porque a Europa, ela faz parte da globalização, certo? Então, vocês colocam a ideia assim, tá? Coloca assim, explicando o tema. A Europa é um continente que cresce economicamente e faz parte de um processo global. Qual que é o exemplo de processo global? Vamos ver se vocês sabem. A Revolução Industrial? Não. Ela tem uma coisa que é muito boa hoje, que ela tenta competir com dólar. Ela tem uma união da globalização, que faz ela fazer parte do globo. O euro?
Isso, Ah, isso se chama como? Ele faz parte do quê? Boa parte dos países da Europa, eles estão na União Europeia. peia. Consegue explicar o título com isso ou não? Ai, eu não sei se eu vou conseguir explicar muita coisa. Eu não entendi muito, não. Calma, não vai começar a me estressar, hein? Calma. Vai, vamos lá. Vou explicar de novo, hein? Presta atenção, olha para mim. Olha bem para mim. Ó, deixa a Prozinha falar. Tá prestando atenção, Isa? Uhum. Então, assim, ó. Economia global e contemporânea. Você coloca assim, que a Europa, ela faz parte desse processo porque ela tem a presença de países desenvolvidos e ela faz parte da globalização. Conseguiu agora? Aqui não dá para explicar muita coisa. Mas não é para explicar muita coisa, é só uma ideia. Só isso, só. Não é para explicar muita coisa, Só ver a apostila que já dá. tá? Certo? Só é uma ideia, só para vocês entenderem que a Europa, a gente tem presença de países desenvolvidos, só isso. E ela faz parte da globalização. Só. É só uma ideia. Não é para escrever nada que depois nós vamos escrever mais o pergaminho inteiro. Já pegou, Isabela, seu pergaminho? Meu pergaminho é super pequeno, professor. Ah, mas vamos encher esse caderno. Gente demais, você tá cheio. Agora presta atenção aqui, ó. Vamos ver se vocês sabem, hein? Não Ó, sei de nada. você saberia dizer o que representam as estrelas dessa bandeira? Olha essa A União bandeira. Europeia. Hã? Os países que compõem a União Europeia. Muito bem. Como que não sabe? Muito bem. Então já coloca lá os países que representam a União Europeia. Tá? O que mais seria se a bandeira da União Europeia Isso mesmo. não seriam os países do Brasil? Bom, Da América? agora nós vamos estudar um pouquinho, já que eu estou falando, presta atenção, de Europa. E eu estou dizendo que ela faz parte da globalização. Certo? O que é globalização? Tá? Então, eu estou falando de Europa. Aí ela faz parte da globalização. E ela assumiu uma característica, que foi a União Europeia. Então, a gente vai estudar um pouquinho como esta União Europeia ela foi formada. Tá? Acho que eu já sei até quem vai entrar nessa história aí. Quem? A União Soviética. Vamos lá ver, então. As origens contemporâneas desse bloco econômico remontam ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os países europeus, destruídos pelos sucessivos conflitos, uniram-se para construir e estabelecer uma economia política e econômica. Nós tivemos, quando nós estudamos a Segunda Guerra Mundial, países do continente europeu que participaram da Segunda Guerra. Uhum. Principalmente a Rússia. Mas a Rússia era a Rússia a gente vai deixar agora, Isa. Vamos esquecer ela um pouquinho. Vamos voltar mais para o Ocidente, porque a Rússia está lá. Nessa hora que nós estamos estudando, ela é a famosa, como você disse, União Europeia, que é, desculpa, União Soviética, que é a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim, ó, eu tenho a União Soviética formada em termos socialistas. Vou até reformular minha pergunta. Nós temos países da Europa com sistema capitalista que participou da Segunda Guerra Mundial? Senhor.
Sim ou não? Acho que, tipo, será que a Bélgica participou? Será? Pode ter assessorado, mas um bem forte participante. A Inglaterra, a França, A a Itália, Itália, a Países Baixos, Alemanha, certo? Países Na Baixos. verdade, algum desses países, no final da Segunda Guerra, eles começaram, principalmente a Inglaterra e a França, a perceber que estava com a sua economia totalmente fragilizada, tá? Não era países, não era, na verdade, uma economia que era igual aos países, por exemplo, subdesenvolvidos, mas, na verdade, o que vai acontecer, tá? Eles queriam recuperar, porque eles vinham no desenvolvimento. Então, eles começaram a traçar a ideia de ter acordos econômicos entre os países, principalmente aqueles que tinham uma proximidade. Ou não, assim, não tinham participado diretamente ou indiretamente. Por quê? A guerra, ela afetou, por isso que ela leva o nome de mundial. Ela não afeta só quem está lutando diretamente, ela afeta quem é o aliado, quem tem uma negociação econômica, porque ela acaba desestabilizando a economia. Então, qual foi a ideia, né, de alguns países, principalmente como Inglaterra, França? Vamos fazer uma união, né, e uma aproximação econômica para tentar recuperar a economia, né, da Europa. Mesmo se a gente for olhar, tinha países que queriam essa união, mesmo tendo vencido o quê? A guerra. Só que o gasto foi imenso. Então, a hora agora é da recuperação, tá? Aí vamos lá. Aí agora vai vir, dona Isabela, quem a senhora gosta. A União. reconstrução do planeta, da parte da Europa, foi financiada pelos Estados Unidos por meio do Plano Marshall. Nós estudamos, com o objetivo de garantir a hegemonia capitalista. Então, terminada a guerra, por mais que os países da Europa queriam um acordo, os Estados Unidos, lá do outro lado, ele vai criar um plano de ação. Olha, eu vou ajudar vocês. Então, vamos supor que aqui vocês estão na Europa, na minha tela. E eu aqui sozinha quero ajudar vocês. Então, eu vou criar um plano. Então, eu vou emprestar dinheiro cada um de vocês a um país. Então, a ideia era isso. Eu ia emprestando dinheiro para cada um de vocês, tá? Ao mesmo tempo que os Estados Unidos ele vai fazer isso, tá? Diante do crescimento, vou continuar, do bloco socialista liderado pela União Soviética. Então, assim, por que os Estados Unidos ele vai querer ajudar? Lembra que eu disse, Isabela, vamos deixar a Rússia lá guardadinha que a gente usar? Então, a Rússia, ela organizou toda a revolução. E o que aconteceu? Nesse momento, nós temos um bloco formado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com qual sistema econômico? Socialista. Vocês sabem me dizer a diferença de um sistema capitalista para um sistema socialista ou vice-versa? Como eu lembro, capitalismo é o sistema que visa lucro. Isso, muito bem. Uhum. E o socialismo? Ele é o inverso. Ele não visa lucro, tipo, poder, tipo, que todo mundo tenha quantidades iguais. Isso, é a ideia da sociedade o quê? Planificada. Então, os Estados Unidos, pensa assim, ó, vocês Europa, vocês estão fragilizados. A União Soviética, ela começou a ser formada praticamente para o final da Primeira Guerra. Ela passou pela Segunda Guerra e ela não era desestruturada, tá? Ela mantinha uma estrutura no seu sistema. E nós sabemos
que as guerras, ela foi gerada, nesse momento que a gente está falando de guerra, por qual sistema? Sistema capitalista. Então, nós tínhamos a crise do capitalismo. Em contrapartida, nós tínhamos o crescimento do socialismo. E aí vem a ideia dos países europeus de tentar ter uma união. Só que os Estados Unidos, ele começa a pensar assim, meu Deus, eu queria criar esse plano, que eu tenho que interferir. Porque se eles não conseguirem, a União Soviética está muito próxima da Europa. E esse sistema pode chegar na Europa. E aí é como se o sistema socialista ele fosse o quê? O vencedor. Tá? Aí, tá? O que vai acontecer, ó? Os países europeus, porém, buscavam estratégias para se fortalecer e ter autonomia em relação aos Estados Unidos. E assim, o projeto de unificação europeia se fortaleceu. Porque o que acontece? Eles começam a perceber assim, se eu aceitar essa ajuda, ela tem que ser momentânea, porque alguns países pegaram essa ajuda desse plano. Mas a gente tem que ter um fortalecimento aqui na Europa, porque senão nós vamos buscar a ajuda dos Estados Unidos, ele vai liderar, e ele queria liderar por quê? Não para ajudar a União Soviética, e sim para combater qual sistema? Capitalista. Socialista. Ai. Tá? Queria combater o socialismo. Então é aí que eles começam assim, essa ideia de fortalecimento, de união, se torna cada vez o quê? Maior. Porque se eu deixar, né, eles dominam. Aí, ó, os países, aí o que aconteceu? Em 44, mais ou menos, tá? Já era o caminhar, a guerra ela termina em 45, mas em 44, mesmo antes da guerra terminar, foi criado a Benelux, que é uma organização econômica formada pela Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, com o objetivo de garantir o livre circulação de pessoas e bens e produtos. Então, já lá no final da guerra, eles perceberam, alguns países, vamos buscar essa união, porque quando a gente trabalha a ideia da globalização, o que acontece? Ó, vou mudar agora. Vamos supor que a gente forma um bloco aqui da globalização. Então, o João é um país, o Carlinhos é um país, a Karina é um país, a Ju é um país, a Júlia é um país, a Isa é um país, eu sou um país. Então, nós fizemos um bloco. Então, nós vamos liberar, vender produto entre a gente vai quebrar as taxas alfandegárias. Dentro dessa ideia, a gente vai criar uma regra. Então, eu vou falar assim, a gente vai ter livre circulação. Então, eu posso ir no país da Karina, negociar, eu posso até lá e voltar, eu posso ir na Júlia, a Júlia pode vender para o Carlos, a Isa pode vender para o João, e aí a gente vai o quê? Fazendo com que os produtos e o comércio vão circulando. Então, essa é a ideia. E automaticamente todos se ajudam. Então, já no final da guerra, com a Benelux, já tinha essa ideia. Então, a Benelux é um avanço para fortalecer o mercado econômico europeu, né? Já no final da guerra e para o fim da guerra, e, na verdade, já prevendo lá os Estados Unidos do outro lado do mundo. Porque todo mundo começa a perceber que a guerra ela foi fortemente causada pelo sistema capitalista. Domínio de território, domínio de produto, competitividade. Certo? Tudo bem até aqui, ó. 6 anos após o final da guerra, Segunda Guerra, em 51, França, Alemanha Ocidental e Itália uniram-se ao Benelux pelo Tratado de Paris, a qual instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O principal objetivo era estabelecer o mercado siderúrgico, que são a famosa indústria de base, em comum para integrar a produção industrial e fortalecimento de matérias-primas em todo o grupo. E aí, o que vai acontecer? Passa-se alguns anos, outros países entram dentro desse projeto. Então, cada vez mais elas vão trazendo. Então, isso é o caminhar, tá? Então, por que, professora, eles estão incentivando? Por que a indústria siderúrgica? O que acontece, gente? Eu não consigo trabalhar com nenhuma indústria que vai, por exemplo, uma automobilística, uma empresa de grande tecnologia,
se eu não tiver uma indústria de base. E a siderúrgica, ela transforma, ela faz muitas peças. Então, qualquer outra indústria, tudo que ela for fazer, ela depende de uma indústria de base. O que é uma indústria de base? É uma indústria que vai dar sustento para outra crescer. Por exemplo, eu vou fazer um carro. Eu sou uma automobilística, uma empresa de carro. Eu preciso de muitas matérias-primas e eu preciso de muitas ferramentas, de máquinas. Então, eu preciso de muitas indústrias ligadas à produção do aço. Então, qual era a ideia deles? A gente vai fortalecer a indústria de base, principalmente a siderúrgica, que ela desenvolve muitos elementos de aço para a gente mandar para as outras indústrias. Primeiro, eu não consigo. Ó, eu vou fazer uma pirâmide, olha para a Pro. Ó, vou fazer uma pirâmide. Eu consigo fazer uma pirâmide se eu não trabalhar muito bem a base dela? Não. Não. O que vai acontecer? Ela vai cair. Então, eu não conseguia desenvolver a economia no pós-guerra se eu não, por exemplo, não melhorasse a economia agrícola, a pecuária, o extrativismo e a indústria de base. Para crescer. Por isso que eles fizeram essa união. Então, a gente fortalece essa industrialização para a gente dar crescimento para outras. Entenderam? Uhum. Então, Pro. Oi? Fala, Riqueza. Então, essa União Europeia foi criada para a Europa se fortalecer mais por causa da Segunda Guerra? Só que ela começa lá com a Benelux. O caminho do nascimento dela começa com a Benelux, até chegar onde chegou. E a ideia qual era também? Já não era deixar os Estados Unidos crescer tanto na Europa como ele tinha feito na Primeira Guerra Mundial. Entenderam isso? É verdade. Tá? Porque na Primeira Guerra Mundial ele superou. Entendeu? E aí foi isso. Então, quando eles aí o que vai acontecer? Agora, qual é a ideia? Ele já está terminando a guerra, porque a Benelux foi no finalzinho. Então, a gente começa o quê? A traçar, certo? Só vou terminar aqui, tá, gente? Ó. Opine sobre quais as vantagens do uso de moeda única. Perdão, não, eu errei aqui. Eu já adiantei que eu queria pedir para vocês fazerem um negócio, mas não vou pedir. Ó, qual a importância da criação da SECA? Esse daqui também eu vou pedir depois. Porque, na verdade, aqui, ó, a SECA é a Comunidade Europeia de Carvão e Aço, que essa comunidade de carvão e aço, ela vem compor a ideia da Benelux. Então, ele quer saber qual é a importância. A importância, gente, é fortalecer, tá? Fortalecer cada vez mais o crescimento da siderúrgica na Europa. Porque eles precisavam fortalecer um setor para fazer os outros crescerem, tá bom? Certo? Tá bom. Gente, eu acho que nosso tempinho já deu, não foi? Foi. Os 3 minutos que a gente demorou, eu já usei aqui, tá bom? Então, opa. Deixa eu voltar aqui, isso, deu certinho? Então, gente, ó, eu passo para vocês, qualquer coisa vocês me chamam, que tiver dúvidas, tá? Ficam bem, se cuidam, mando um beijo aí para todos e um beijo para vocês, viu? Tá. Ficam com Deus, tá bom? Tudo certo. Tô com saudade de vocês. Também. As vozinhas, assim, me dá uma saudade. Não chora. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, Amo Pro. vocês. Tchau. Agora, se eu ouvir falar de Europa, eu vou falar. Aí eu tenho uma professora